Boa tarde mais uma vez. Vamos seguir um novo tutorial. Desta vez vamos entrar na temática de programação orientada a objeto, na qual essa programação orientada a objeto vamos estar a utilizar a linguagem Java. Então vamos falar do que é isso de programação orientada a objeto para nós entrar no Java melhor, já que Java é dita uma linguagem orientada a objeto. Nosso primeiro tema que hoje vamos falar, nesse caso, é visão geral das linguagens e paradigmas de programação. Ou seja, antes de sabermos mexer com programação orientada a objeto, é preciso saber o que são paradigmas de programação, né? E existem muitos paradigmas de programação no mundo, né? E programação orientada a objetos, essa que nós vamos falar, é só uma delas. Então temos que perceber a diferença das linguagens de programação, as vantagens e desvantagens, para nós saber por que estamos a aprender esse tal de Java, né? Portanto, temos o que é isso de paradigma de programação. Pode ser um conceito novo para quem está a sair, digamos, para quem está a iniciar em programação. Pode ser um conceito novo, nunca ouvi falar de paradigma, mas paradigma é isso, quer dizer método, né? Método ou metodologia, nesse caso. Então, paradigma de programação, metodologia de programar, ou método de você programar, né? Maneira, podemos dizer assim, entre aspas, a maneira de programar, nesse caso, né? Então, o que faz o paradigma de programação? Fornece e determina a visão que o programador possui sobre a estruturação e execução do programa. Estamos a dizer o quê? Você se calhar já ouviu ou já viu muitas linguagens de programação na internet. E você vê que o modo de programar de cada uma delas é diferente. Como você programa uma página web, e como você programa um código em C, na linguagem C, e como você vê o código na linguagem Java, e como você vê um código se calhar em linguagem Prolog e outros, é muito diferente. Em linguagem Scala é muito diferente. Então é porque são diferentes paradigmas de programação nesse caso, né? Então, com base nisso, é importante saber que paradigma você está a mexer, qual é o método que você está a mexer. Um paradigma de programação, dentro de um paradigma de programação, pode englobar várias linguagens. Por exemplo, se você está no paradigma funcional, ou este que nós falamos orientado a objeto, não quer dizer que só existe Java na programação orientada a objeto. Existem muitas outras linguagens associadas a esse mesmo paradigma, a essa mesma maneira de programar, né? O importante é você conhecer a maneira de programar dessa linguagem de programação, e para você conseguir programar nessa linguagem de programação, ou perceber o modo de funcionamento daquele paradigma. Portanto, como assim existem diferentes grupos de engenharia de software, né? Quer dizer, existem vários métodos para desenvolver software, né? Grupos que desenvolvem software. Também existem diferentes formas de você fazer a programação em si. Não estou a dizer diferentes formas de fazer o código, mas sim de utilizar uma certa linguagem de programação. Cada linguagem de programação tem um método diferente de usar, né? E não estou a falar de comandos, estou a falar apenas de um método diferente, uma maneira diferente que aparenta ser uma linguagem de programação, né? Então, algumas linguagens de programação foram usadas, são desenhadas para um certo paradigma específico. Por exemplo, Smalltalk, Java são para programação orientada a objeto. Há linguagens, por exemplo, linguagem Haskell, que alguns já viram se calhar. Essa linguagem Haskell foi designada para paradigma funcional, né? Para funcionar como se fosse matemática, funções, não funções, por isso tem esse nome, paradigma funcional. Depois existem outras linguagens que suportam múltiplos paradigmas, são linguagens multiparadigmas, né? Multiparadigmas, como Lisp, Perl, Python, C++, OS. O que quer dizer esse multiparadigma? Quer dizer que podem usar além de mais de um, como eu falo isso? Mais de um paradigma de programação. Por exemplo, o Java só está no paradigma orientado a objeto. Agora C++. C++ tem paradigma orientado a objeto e tem paradigma imperativo. Estão a perceber? Então, quer dizer que tem dois paradigmas dentro de C++. Você pode programar dessas duas formas, imperativamente ou
podes programar também orientado a objeto, né? Só para perceber. Então temos esses casos aqui. A história, como é que começou essa história de paradigmas de programação? Por que existem tantas assim? Essa vamos falar depois, mas vamos começar por como é que surgiu isso, né? Então, primeiramente, não existia esse tal, ou melhor, podemos dizer que não existia, vamos colocar entre aspas, esse tal paradigma de programação, né? Os computadores, primeiramente, as pessoas como tinham que programar em linguagem máquina. E eu tenho certeza de que vocês chegaram até que sabem o que é linguagem máquina. Linguagem máquina quer dizer aquela linguagem que conversa diretamente com o computador, zeros e uns, né? Aquelas sequências de bits, né? Códigos binários. Só que aquela linguagem utilizando as sequências binárias é muito difícil, né? E é propício a erros nesse caso. Esses programas quer dizer, precisavam de pessoas altamente qualificadas para entender o que quer dizer. Era muito normal você escrever 0101110101 e aí você está a dizer abre a porta ou liga aquele ou ativa aquele motor. Você está tentando dizer isso. Então, praticamente você seria um extraterrestre entender tudo aquilo, né? E existiam pessoas que entendiam muito bem o que queriam dizer algumas coisas, mas para o ser humano comum não é fácil entender esse tipo de linguagem, que isto afinal está a tentar dizer isso, está a tentar dizer isso, está a tentar dizer isso, né? Só com base em zeros e uns você formar, por exemplo, uma palavra completa. É muito difícil para um ser humano entender isto. Então, foi ali onde se obteve a ideia de criar uma linguagem de programação mais fácil, né? Que se aproximasse um pouco mais, né? Para um ser humano conseguir perceber como é que funciona mesmo essas histórias, né? E aí foi desenvolvido um dos primeiros paradigmas de programação, né? Nesse caso, o paradigma de programação que foi inventado foi para a linguagem de montagem, né? Que nós chamamos de linguagem assembly. Eu nem gosto de utilizar essa palavra montagem, falo assembly, linguagem assembly. Então, nessa linguagem assembly, né? Era, como posso dizer, utilizavam mnemônicas, né? Mnemônicas. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que nessa linguagem assembly, você dizia assim, por exemplo, adiciona este e aquele. Então, o processador logo faria isto. Quer dizer, uma linguagem interpretada. Tentando explicar isso em 500, quer dizer, você dizia alguma coisa, o processador fazia aquela coisa. Depois dizia qual é o passo, o que você quer fazer a seguir. Você dizia, eu agora quero que tires-me isto daqui, né? Este documento daqui e coloque aqui, né? Ele fazia, depois dizia o que queres a seguir. Você quer isto. É mais ou menos assim. Só que era basicamente um operando, ou melhor, dois operandos e um operador. Basicamente era assim como funcionava. Adiciona isto, move isto para aqui, faça isto assim. Quando encontrar isto, faz isto. Quando não sei o que, isto. Depois isto. Era mais ou menos assim, né? É difícil explicar assim enquanto nós estamos a ver, né? Mas é uma linguagem muito antiga. Realmente eu não tenho aqui como mostrar por enquanto. Vocês podem ficar a pesquisar, vão descobrir muitas maneiras de utilizar isto, né? E essa linguagem é uma linguagem muito rápida, porque ele conseguia chegar. Quer dizer, era uma linguagem de baixo nível. Nós chamamos de linguagem de baixo nível. Por quê? Porque ele estava muito próximo à máquina. Muito próximo à máquina. Quer dizer, facilmente se interpretava, executava. É muito rápido, né? E ainda era usado por alguns sítios que utilizam semáforos, né? Então era utilizado aquela linguagem para acender e desligar algumas luzes do semáforo de um jeito muito rápido, interpretado muito rápido. O processador agia rápido, isso mesmo em uma rede age de uma forma muito rápida, né? Então, mas mesmo assim, essa linguagem, né, que surgiu em 1960, naquela altura, que já dava para fazer programas consideráveis. Você pode fazer screensaver, muita coisa mesmo com a linguagem máquina e ser muito rápido, né? Houve necessidade, nesse caso, de ir para uma outra geração, né? Essa linguagem foi considerada uma linguagem de segunda geração, então a ideia era para uma outra geração tentar melhorar essa forma
de programar que a linguagem máquina tinha, né? Que se hoje eu mostrar para alguns que só mexem em linguagens que não são de baixo nível, não vão perceber muito bem o que está a acontecer, né? Então, foi onde foram surgindo outros paradigmas só para tentar aproximar mais aquela linguagem máquina para a linguagem humana, né? Ou seja, linguagem de baixo nível para a linguagem de alto nível, nesse caso, mais próxima à linguagem humana. Então, surgiram esses tais aí que vocês podem ver agora, né? Que é programação procedural, em contraste com funcional. Funcional também é outro paradigma. Programação imperativa, programação declarativa, programação orientada a objeto, programação orientada a aspecto, né? Mas não são somente esses, existem muitas outras, né? Esses são os mais básicos, os que é normal você ouvir no dia a dia mesmo. O que caracteriza uma linguagem de programação? Primeiro ponto, gramática e significados bem definidos, né? Isso caracteriza uma linguagem de programação, gramática e significados bem definidos. Segundo ponto, implementável, né? Uma linguagem de programação tem que ser uma linguagem implementável, com eficiência e aceitável, nesse caso. Universal, quer dizer, universal estamos a dizer, todo problema que pode ser colocado computacionalmente falando deve ser resolvido, deve ser possível de resolver, né? Então, natural, nesse caso, para expressar problemas, também é uma das características, deve ser natural para expressar alguns problemas. Então, quais são os aspectos que nós devemos estudar em uma linguagem de programação? O primeiro aspecto mais importante de todos é a sintaxe. Logo que você pega uma linguagem de programação, a primeira coisa que você deve ter em conta é conhecer a sintaxe do programa. Sintaxe é como se fosse gramática. Assim como nós falamos de linguagem, é como se fosse um idioma novo, né? Eu quero aprender linguagem já, quero aprender linguagem Visual Basic ou uma outra linguagem. É como se eu dissesse assim, eu quero aprender alemão, quero aprender francês, quero aprender inglês, quero aprender chinês. Então, se você quer aprender, por exemplo, chinês, você tem que saber como funciona a gramática chinesa, né? Será que eu não sei dizer? Eu nunca aprendi chinês assim. O que posso, não sei, o chinês, será que é obrigatório que haja um sujeito, predicado, complemento? Ou é obrigado a haver, por exemplo, uma gramática daquele jeito? É aí onde você tem que verificar essas situações, como é que funciona a gramática lá, né? Por exemplo, será que normalmente em português há coisas que não são aceitáveis na nossa gramática, né? Bola, jogo, eu, por exemplo, você coloca o sujeito lá no fim, né? Bola, jogo, eu, isso não pode aceitar. Então isso é um erro de sintaxe na nossa linguagem portuguesa, né? Mas para a programação também existe isso. Se você quer falar com um programa ou falar com um processador, ele diz, tens que falar desse jeito. No meu programa, se queres falar com um processador, você deve utilizar assim, assim, assim. Se quer falar este tipo de coisa, tem que falar assim, assim, assim. E se você cometer, não fala daquele jeito como posto na regra da própria linguagem de programação, diz erro de sintaxe, né? Então, este é o primeiro aspecto mais importante. Existe outro aspecto, é semântica, significado. Você não basta só saber, né? Não basta só saber a sintaxe, você precisa saber o significado para você saber o que você quer fazer, né? If, o que é if? Eu não sei o que é if, então vai ler, vai entender o que significa esse if, esse ok, tá bom. While é o que? Enquanto, ok, vou tentar investigar se enquanto isso, ok, tá bom. Por aí, né? Depois vai saber como é que se usa esse tal while, por exemplo, né? Pragmática, ou seja, metodologias. Você tem que saber metodologias de como usar esses tais recursos da própria linguagem, né? Processadores, como fazer acesso a um certo processador, ou como manipular ou conhecer como o processador vai funcionar naquele tipo de linguagem de programação. Vais ter um acesso direto, indireto, se queres aceder a registros, enfim, existem várias coisas, né? Compiladores, entender esse conceito, né? De compiladores, interpretadores, editores e ambientes visuais. Se você quer programar, não tem como, você tem que saber pelo menos o que é compilador, ou pelo menos o que é interpretador,
o que são editores, IDEs nesse caso, e ambientes visuais. Por exemplo, se você está mexendo com um programa visual, tem que conhecer o teu ambiente visual, como é que ele funciona, né? E nós já falamos disso quando falamos de Visual Basic, né? Temos vídeos sobre isso. Por que, então, tantas linguagens de programação? Se você for agora na internet, você tentar colocar aí quantas linguagens de programação existem no mundo, provavelmente vão dar uns bilhões, né? Eu nunca investiguei, nunca cheguei até a um nível de investigar quantas na totalidade, mas provavelmente vão dar uns bilhões ou uns milhões, né? Porque existem tantas mesmo. Só que existem as mais usadas, as menos usadas, as que não sei o que. Por fim, né? Porque muita gente tentou desenvolver uma linguagem de fácil acesso, não sei o que, só que algumas conseguiram ganhar mercado, outras não. Por fim, existe isso, mas então você pode perguntar, então por que tantas? Né? Por que tantas linguagens diferentes? Por que não existir uma linguagem que resolve todos os problemas possíveis? Meus amigos, é difícil, não existe uma linguagem que resolva todos os problemas possíveis. Existem programas que resolvem a maioria dos problemas, né? Que são bons em certos problemas, mas há outras que são melhores em outros casos. É isso que se deve perceber aqui, né? Então, temos aqui, por exemplo, propósitos diferentes. Cada linguagem tem um propósito diferente, foi criado para uma situação diferente, para resolver um certo propósito. Por exemplo, vamos lá ver, vocês já ouviram falar de linguagens HTML, PHP? Esses são para resolver um certo propósito. Páginas de internet, né? HTML é uma linguagem de marcação que serve para dar a visualização. Você conseguir ver aqueles botões, ver aqueles componentes que existem numa página. Aquilo é a linguagem HTML que veio para trazer aqueles componentes todos, né? Para você interagir, né? Componentes visuais de uma página para você interagir através de um HTTP, né? Quer dizer, o HTTP é o protocolo, mas ele vai trazer a página tem que visualizar essas coisas, né? Então, a PHP veio para, digamos, começou no lado do cliente, ok, mas veio para resolver as questões da parte do servidor, né? Você criar um servidor na tua própria casa para hospedar páginas, ou por fim, para hospedar páginas para HTML, para que pessoas possam aceder ou interagir com seus objetos de HTML, né? Então, depois existem também linguagens, antes de ir para avanços tecnológicos, linguagens C, C++, que surgiram no modelo imperativo. Hoje em dia C e C++ são muito usados para criar gamers. A maioria dos games que existem hoje em dia, aqueles que se ouvem muito Pro Evolution, FIFA, são utilizados de linguagem C e C++. E, por exemplo, os sistemas operativos, Linux, Windows, são sistemas que utilizam muito C e C++. Então, são propósitos diferentes, né? Você pode investigar cada linguagem. Essa linguagem é muito usada em que sentido? Nesse sentido, naquele sentido, naquele sentido. Por quê? Porque traz mais vantagem nessa parte. Por exemplo, o processador consome menos processamento, né? Quer dizer, processa mais rápido, né? O processador processa mais rápido, consome menos recursos do processador, consome menos recursos de memória, ou esse tem facilidade ali, tem facilidade, mais ou menos por aí, né? Outro propósito outro objetivo, né, de por que tantas linguagens, avanços tecnológicos. Cada vez que vamos avançando tecnologicamente, né, vão surgindo ideias diferentes, esses propósitos diferentes, né? Há muito tempo não era muita necessidade que houvesse páginas web. As pessoas conectavam-se à rede, colocavam um cabo, outro cabo, enfim, conectavam à rede e utilizavam coisas como FileZilla, por fim, coisas desse gênero, para estar a compartilhar documentos. Ninguém precisava de página web. Há muito tempo, quando se criou, digamos, a rede, a internet como tal, não se pensou até páginas web. Mas depois alguém teve uma ideia, decidiu fazer páginas web para melhor interação, né? E depois, para isso tinha que criar uma linguagem de programação, né? Então, sempre é para propósito diferente. Por exemplo, hoje em dia fala-se de inteligência artificial. Para quem começou a criar as primeiras linguagens de programação, como Assembly, por fim, não havia se pensado nessa possibilidade de uma linguagem para inteligência artificial. Possivelmente pensou-se um projeto de inteligência artificial, mas não se pensava como tal uma linguagem para fazer aquilo.
Mas cada vez que foi evoluindo o mundo, começou-se a pensar, por que não utilizar algo que facilite a inteligência artificial? Criou-se logo a linguagem Prolog, né? É por aí. Então tudo é com base, às vezes, no avanço tecnológico. Cada vez vamos avançar, sentimos essa necessidade. Por exemplo, hoje em dia utiliza-se muito mobile, então estão surgindo muitas linguagens para mobile, né? Java, por fim, e outras linguagens para mobile, né? Então, é conforme o avanço. Enquanto há muito tempo não se pensava que através de um telefone celular, que há muito tempo se utilizava a comunicação via satélite para telefone sem fio, né? Que pudesse entrar algo como aplicativos móveis, por fim, não se pensava muito nisso, né? Então cada vez foi evoluindo, começou a ver, ok, há necessidade de haver mais uma linguagem que trabalhe nesse sentido. Depois, outro objetivo, ou seja, por que tantas linguagens de programação, são interesses comerciais. Umas linguagens, você pode dizer, por que existem tantas linguagens no paradigma orientado ao objeto? Muitas das vezes é interesses comerciais. Uma linguagem tenta sobrepor a outra, tentando ganhar um espaço naquele sentido. É isso que acontece. Por exemplo, se você ver a história de linguagem JavaScript, LiveScript, é isso que aconteceu, né? LiveScript não, ou ActionScript, desculpa. JavaScript e ActionScript, acho que é isso mesmo, da Microsoft, né? Que eram ActionScript, não, era JavaScript, e da Microsoft era JScript, é isso, JScript, JavaScript e JScript, né? Começou assim a guerra. Todas queriam ser linguagens para, chamamos linguagens client-side, né? Linguagens client-side, do lado do cliente, para interagir com componentes de HTML, né? Então, para isso, as duas queriam ser uma das melhores linguagens para aceder ao mercado, não sei, essa coisa toda. A Netscape tinha JavaScript, a Microsoft tinha JScript, né? E todas queriam ser a melhor linguagem naquele sentido ali, né? Então cada empresa desenvolvia e dizia, ok, a Netscape queria desenvolver, ser a melhor, e também do outro lado também queria desenvolver, ser a melhor, mas todos tinham o mesmo propósito, tinham a mesma ideia, o mesmo foco. Queremos uma linguagem client-side que seja melhor para o cliente HTML ou o cliente, é isso mesmo, o cliente HTML, né? Todos queriam isso. Então às vezes mesmo são interesses comerciais, por isso há um desafio entre essas linguagens, desenvolvedores dessa linguagem. Eu quero ser melhor que esse, eu quero ser melhor que esse. Assim como existem tantos players, né? Existem tantos gravadores de discos, existem tantos servidores, Windows Server, Linux Server, Ubuntu Server, não sei o que Server, tem o mesmo propósito, mas um quer ser melhor que o outro. Então também interesses comerciais, né? Nesse caso. Temos aqui, dentre os paradigmas que já falamos, eu gosto de começar com este paradigma funcional, né? Digamos, porque familiarizei assim, comecei primeiro com funcional, para entendendo as outras como é que funcionam, né? Então, esse paradigma funcional, o que tem de especial? Quando é que nós vemos que esse paradigma é funcional? Você olhar de cara e determinar esse paradigma é funcional. Então, existem programas, né, funcionais que usam paradigma funcional, utilizam tudo com base em funções. Como assim funções? Funções que você aprendeu na matemática. Você aprendeu na matemática, f de x é igual, por exemplo, a x mais 3. Então, é como funciona esse paradigma funcional, quase do mesmo jeito, para não dizer do mesmo jeito, né? Com um pouco de diferença de como pode se representar, mas a ideia é a mesma. Existe um f de x tal que vai ser igual ao x mais 1, a função vai ser igual a isso. Então ele vai analisando a função em todos os pontos possíveis. Então, com base nessas entradas, ele gera aquela saída, né? É por ali, né? É por aí. Então, como é que ele é? Ele tem um estilo declarativo, né? Quer dizer, não há o conceito de estado, nem comandos como atribuição. Isso vocês podem não perceber muito bem agora, isso de estado, não estado, vamos falar depois, né? O que estamos a tentar dizer é, melhor não explicar agora mesmo, vou explicar depois, senão vou estar a adiantar alguma coisinha aqui. Então, os conceitos como polimorfismo, que existem na programação orientada a objetos, funções de alta ordem e avaliação sob demanda,
né? Ele tem esses conceitos, né? Ele consegue fazer isso de polimorfismo. Polimorfismo quer dizer que ter muitas formas, né? Ter muitas formas, né? Quer dizer, ele consegue representar uma função de várias formas, assim como você fazia há muito tempo. Assim, por exemplo, f de g de x, né? F de g de x é igual a x mais 1, por exemplo. Quer dizer, era uma função dentro de uma função. Quer dizer, uma função podia tomar várias formas. Nesse caso, podia mudar as suas formas, né? F de g de x é igual a g de x mais 3. Então, mais ou menos desse gênero, né? A aplicação, para que serve, né? Normalmente, para protótipo em geral, né? Inteligência artificial também é utilizada, programação funcional, para quando você quer fazer inteligência artificial, cálculos precisos. Concorrência, né? Já falar de concorrência de mercado, são coisas diferentes. Concorrência quer dizer concorrência em termos de, por exemplo, muita gente gosta de programação funcional, né? Ou paradigma funcional, porque no paradigma funcional você pode, por exemplo, fazer desse jeito. Existe uma coisa chamada threads em CPUs, aquela coisa de vários programas funcionarem ao mesmo tempo, né? Então nós chamamos isso de multithread, né? Quando um programa funciona assim, chamamos de thread. Quando tem vários programas a funcionar ao mesmo tempo, nós chamamos de multithread. Agora imaginemos um caso, você abrir um Word, vamos dar um exemplo mais simples de multithread, concorrência em multithread. Você abriu um Word, está a funcionar um programa, e abre uma pasta, está a funcionar outro programa, chama-se Windows Explorer. Então, lá quando você abre esse programa, abre essa pasta, você quer fazer delete daquilo que acontece no Word, daquilo que está no Word. Ou seja, quer fazer delete daquele documento Word que você já abriu do outro lado. O que é que acontece normalmente? Ele recusa, diz, não, o Word está aberto, né? Então, como é que ele sabe que o Word está aberto? É por causa dessa concorrência. Ele está a tentar ceder o mesmo recurso e depois desse recurso ele consegue ver, ok, está a tentar ceder aqui. Então isso chama-se concorrência, quer dizer, você está a tentar ceder um documento que já está aberto, então está a concorrer para o mesmo recurso. É como impressora, nós dois estamos a querer imprimir, então estamos a ceder o mesmo recurso também, né? Eu estou no meu PC, você está no teu PC, mas estamos já a clicar em imprimir, então há uma luta para concorrer para aquela impressora. Isso é chamado de concorrência em sistemas de informação, né? Então, quando acontece esse caso de concorrência, é um caso problemático que muita gente pode não saber como resolver, né? Por exemplo, se existisse uma impressora que não tratasse esse evento de concorrência, sabe o que iria acontecer? Por exemplo, eu clico em imprimir, você também clica em imprimir. Ele podia fazer o quê? Podia imprimir primeira página, digamos, o que eu pedi para imprimir, depois de imprimir de um outro fulano, depois de imprimir meu de um outro fulano. Então ele não separa a concorrência, dizer, ok, eu já entrou, o primeiro cliente que entrou foi este, agora você vai esperar na fila. Não, ele estaria a imprimir tudo assim ao mesmo tempo. Quer dizer, tudo que chegar, se chegou esse primeiro, não chegou, é para eu vou receber todos ao mesmo tempo. Então ia imprimir assim, talvez aleatoriamente, atender esse, né? Por isso sempre é necessário fazer tratamento de concorrência. E esse programa, esse paradigma funcional, ele consegue fazer bem esse tratamento de concorrência, consegue separar muito bem, nem precisa fazer muito esforço para isso, como outras linguagens de programação, na qual você tem que determinar mesmo, né? E essa é uma das vantagens que muita gente gosta na programação funcional. Portanto, este é um modelo computacional do paradigma funcional, ou seja, é um modelo de como ele funciona, né? A entrada, o programa, logo a saída. Simplesmente isso. F de x é igual a x mais 1. Então, me diz qual é o x. O x é 3. Tá bom. Então, vai fazer 3 mais 1, logo saída 4. Acabou. Então, seria a entrada. Nesse caso, me determina o x. Vou colocar no programa aquele x que você me pediu, que era x, a função é x mais 1, né? Então, eu vou substituir todo o x pelo aquele dado que você me deu e gero a saída. Pronto, acabou. É basicamente isso. É um conceito muito simples, né? Então, qual é a visão crítica do paradigma funcional? Eu acabei falando de vantagens dele, porque também gosto de paradigma funcional, mas também tem
a parte crítica de paradigma funcional, nesse caso, temos aqui as vantagens. Manipulação de programas simples. Para você fazer programas em visual, aliás, programa paradigma funcional é muito simples, não custa nada. Prova de propriedades, você tentar provar que aquilo é isso mesmo. Por exemplo, prova de propriedades é... Vocês lembram-se de quando estavam a aprender logaritmos, por fim, né? Havia aquelas propriedades que diziam assim, vamos imaginar, além de logaritmos, vou tentar puxar um conceito mais simples. Vamos lá ver funções exponenciais. Funções exponenciais diz, se a base, né? Vamos lá ver, existe uma base A, existe um expoente B, né? Então, se nós fizermos essa A elevado a B vezes A elevado a C, isso na realidade é o mesmo que dizer A elevado a B mais C. Então, você tenta provar aquela propriedade. Na programação funcional, você prova que aquilo é isso mesmo, né? Que A elevado a B vezes A elevado a C é o mesmo que dizer A elevado a B mais C. Então, prova de propriedade é mais ou menos isso. Eu estou tentando dizer. Transformação, optimização. Sempre que você quer utilizar algo para optimizar o teu programa, paradigma funcional, melhor escolha. Ou optimizar um certo recurso, paradigma funcional, melhor escolha. É muito determinista. Isto é isto, isto é isto. Pronto, acabou. Não quero mais confusão. Concorrência explorada de forma natural. Aquilo que eu já havia falado. Esse é o ponto mais animador desse paradigma. Se você sofre problemas de concorrência, por exemplo, de acesso, né? Por exemplo, como já havíamos falado, acesso a um certo recurso, você pode imaginar um programa tipo banco, por exemplo, em que você faz vários sistemas de acesso à minha conta via telefone, sistema de acesso à minha conta via internet, através de um certo aplicativo de internet, né? Aplicativo mobile, e acesso de conta através de cartão. Tenho 3 acessos à minha conta, mas enquanto eu estou a aceder minha conta para o cartão, será que alguém tem autoridade de fazer transferência ou não sei o que através de um outro método? Isso não podia acontecer. Se eu estou usando meu cartão, ele devia impedir os outros acessos, para nós não acederem ao mesmo tempo ao mesmo recurso e fazer coisas que podem prejudicar, né? Quer dizer, você tenta aceder daqui, aceder dali, mas como é que fica isso? Então, essa concorrência pode ser explorada de uma forma natural aqui, né? Então, temos aqui alguns problemas que tem esse paradigma funcional, que é de visão crítica nesse caso. O mundo não é funcional, né? A parte funcional é muito determinista, muito reta, mas o mundo não é assim. Então, nem todos os problemas se resolvem de uma forma funcional, com base numa função f de x, g de x. Então coloco isso ou tento provar uma propriedade. Não é sempre assim, né, que se resolve problemas no mundo real, né? Esse é o problema, por isso que funcional não tem tantas linguagens assim em relação aos outros paradigmas, né? As implementações são ineficientes, né? Isso vocês vão aprender quando estiverem a mexer com programação funcional. E os mecanismos primitivos ele tem mecanismos primitivos de entrada, saída e formatação. Quer dizer, ele simplesmente recebe e pronto. Quer dizer, é o mecanismo mais primitivo. Você vai perceber o mecanismo mais complexo de recepção de dados de entrada e de saída. Por exemplo, colocar a saída em forma de asterisco cada vez que você digitar alguma coisa. Isso é um mecanismo muito avançado de saída, né? Ou de de saída para visualizar, nesse caso. E o funcional não está preocupado com isso. Um mecanismo especial de entrada, por exemplo, colocar em forma de data, dizer eu quero em formato de data, ou quero um formato que seja um formato de marca de um carro, né? Aliás, marca é isso, né? Marca não, eu queria falar matrícula de um carro, né? ABX123, não sei o que. É um pouco complicado para um paradigma funcional tratar desses componentes assim, né? Então aí surge um paradigma que vai tratar um pouco desses problemas, né? De paradigma imperativo. Paradigma imperativo são programas centrados no conceito de estado modelo por variáveis e ações, comandos que manipulam o estado. Paradigma imperativo é mesmo, a característica dele é trabalhar com o estado. Ele faz um programa, mas vai manipular o estado de uma variável. Por exemplo, você introduz um x é igual a 3. Então, no paradigma funcional, x é igual a 3 sempre, não vai mudar.
Se x é igual a 3, é igual a 3, não pode mudar, né? Então, mas na programação imperativa isso pode mudar, pode variar. X pode ter 3, de repente ter 5, de repente ter tanto. E durante o programa eu posso variar o estado do valor do X, nesse caso. Isso é um paradigma imperativo, né? Nesse caso, esse paradigma, né? Também, muita gente denomina esse paradigma como procedural, né? E não está errado, está certo. Por quê? Porque ele, muitas das vezes, esse paradigma imperativo tem algo chamado de subrotina, procedimento ou funções, né? Trabalhamos com funções, subrotina ou procedimentos. Para quem já mexeu esse paradigma, eu tenho certeza que já, porque não iria chegar na programação orientada a objetos sem saber um pouco disso aí, sabe do que estamos a falar. Então ele trabalha com funções para realizar um certo problema e manipular os estados das variáveis. Então, como é que diz? Primeiro paradigma a surgir e ainda é o dominante, nesse caso, né? Então, este foi um dos paradigmas que surgiu com base no conceito dos algoritmos, como é que funcionam os algoritmos, né? Aquela troca de tanto, troca aqui, pronto, resolve o problema, né? E, normalmente, e agora, hoje em dia ainda é o dominante, quer dizer, é o mais usado, né? Esse paradigma. Portanto, qual é o modelo computacional? É este que vocês estão a ver. Tem aqui a entrada, tem aqui o programa e tem aqui a saída. E aqui o estado, ele vai, de acordo com o programa, durante o programa ele vai manipular o estado dessas entradas ou de outras variáveis que estão aqui associadas ao programa. Vai manipulando, mudando, e no fim de tudo isso vai gerar uma certa saída. É por aí, né? Eu costumo falar de uma certa forma aqui, que é como se fosse uma cozinha. Aqui você coloca os ingredientes, chega aqui no programa, nós vamos bater, pilar, carregar, assar, guisar, não sei o que, fazer tudo com base nesses estados. Por exemplo, a água de repente estava no sólido, estava no estado líquido, de repente muda para estado sólido, depois de sólido muda para não sei o que, mas é a mesma coisa, é a mesma água, né? O ovo estava num estado sólido, você depois utilizou, estava no estado líquido, depois você aqueceu, ficou num estado sólido, material nesse caso, e depois ficou assim, e gerou a saída, que é aquele tal ovo. Então é como se fosse uma espécie de cozinha, assim. Eu costumo fazer essa analogia muito difícil. Pode ser pobre, essa analogia. Então, quais são as vantagens desse modelo imperativo? Eficiência. Essa é uma das maiores vantagens. Eficiência. Ele utiliza o modelo de, quer dizer, John von Neumann. Então, é eficiente, né? Por fim, a modelagem é natural de aplicações do mundo real. Quer dizer, você pode representar um problema do mundo real num modelo imperativo e funcionar. Um problema do mundo real. Nós estamos a falar f de x igual a g de x. Não. Isso são funções, né? Mas eu posso resolver um problema do mundo real. Por exemplo, alguém diz, eu quero um programa, né? Ou eu quero saber qual é meu IMC, índice de massa corporal. Mas, eu não tenho como calcular assim de cabeça, porque é peso sobre altura ao quadrado, mas, assim, calcular assim, agora de cabeça, pode ser muito difícil, mas eu sei dizer que meu peso é tanto, minha altura é tanto. Agora eu tenho que procurar umas máquinas, não sei o que, por fim, para ditar agora se eu estou com obesidade mórbida, ou se estou com peso ideal, ou abaixo do peso, como é que eu faço isso, né? Agora com o paradigma imperativo é muito fácil. Você pode fazer um programa em que você só coloca teu peso e tua altura. E ele depois pode determinar aí, dizer o teu índice de massa corporal é tanto. Você nesse momento está no estado de obesidade mórbida. Ou obesidade, estou a falar muito mórbida, né? Ok. Abaixo do peso, por fim. Ou peso ideal, por fim, né? Então, depois temos aqui uma outra vantagem, que é o paradigma dominante e bem estabelecido. Quer dizer, não há problemas, o paradigma está bem estabelecido, né? Para todo tipo de casos. Então, quais são as desvantagens desse paradigma? Relacionamento indireto entre entradas e saída resulta em, já que não há aquela relação que nós falamos, como podemos ver aqui atrás, não um relacionamento direto entre essas entradas e essa saída. Não é relacionamento direto, o relacionamento é indireto. Quer dizer, as entradas não podem ditar qual será a saída, mas não existe um relacionamento direto entre elas, né?
Então, essa é uma das desvantagens. O relacionamento indireto entre entrada e saída. Hoje em dia, há muito tempo nisso nem era problema, mas hoje em dia pode dificultar a legibilidade, pode criar erros introduzidos durante a manutenção, colocar no lugar de idade, por exemplo, A, B, C, D. Então, descrições demasiadamente operacionais focalizam o como e não o que. Né? Estamos mais preocupados de como resolver o problema, né? Mas não estamos preocupados de saber qual é o problema. Essa é uma das desvantagens. Né? Que hoje em dia, como eu disse, isso é de acordo com a evolução, hoje em dia isso é desvantagem. Né? Porque existem linguagens de programação que resolvem esses casos. Né? Agora, surgiu um outro depois deste paradigma imperativo, o paradigma orientado a objeto, um dos melhores paradigmas, um dos que eu mais gosto. Né? Então, a diferença é mais de metodologia quanto à concepção e modelagem do sistema. Isso sempre devemos repisar. É mais metodologia do que a própria modelação computacional do próprio sistema. Né? Então, qual é a diferença básica? A diferença básica é que aqui, em vez de você utilizar apenas um programa, os programas estão estruturados, uma aplicação está estruturada em classes ou módulos, né? Em que essas classes e módulos, lá dentro dessas classes e módulos, eles agrupam um número de atributos, que também podemos chamar desses de estados, de variáveis. Né? Então, pode agrupar esse número de atributos. E também pode agrupar um conjunto de métodos ou operações. Quer dizer, uma classe tem quais são os atributos ou os estados e quais são as operações. Né? É um conceito muito avançado na realidade em relação ao imperativo. Né? Por exemplo, o imperativo não se preocupa com esse conceito de saber atributos e operações, ele tenta resolver o problema só. Né? Mas programação orientada a objeto diz assim, ok, vamos imaginar que existe uma classe. O que seria? Classe, vamos lá ver, classe carro. Né? Claro, o carro é um objeto. Então, o atributo seria o que esse carro faz. Aliás, o que esse carro faz não, desculpa. O que esse carro tem seria o atributo. Um carro tem vidros, tem espelho retrovisor, tem espelhos, né? No geral. Tem lâmpadas, né? Lâmpadas internas, tem faróis, tem pneu e por fim tem muitas outras coisas do carro, né? Tem bagageira, tem muita coisa. Agora, as operações seriam o que o carro faz. Esse objeto tem isso sim, mas o que faz agora esse objeto? Um carro anda, um carro para, um carro acende faróis, né? Tem faróis, mas a operação acende faróis, acende as luzes, buzina, mas muitas outras coisas. Então seria isso. Então esse conceito, existe um objeto que tem isso, né? Todo objeto tem alguma coisa e faz alguma coisa. É ali onde se centra e é aqui onde nós vamos aprender. Vamos aprender mais a fundo para eu não estender tanto o vídeo. Então, as classes também podem ser, nesse caso orientado a objetos, estendidas ou usadas como tipos. Então, podemos usar as classes como se fossem variáveis, tipos, né? Ou podemos estender as classes, ou seja, por exemplo, eu falei de um carro tem isso, isso e isso. Agora, o que um carro Toyota tem? Então, um carro Toyota seria como se fosse uma especificação de um carro. Eu diria, um carro Toyota Yaris, por exemplo, tem isto. Ou, vamos, para não falar Toyota, vamos falar o que um turismo tem. Ou o que um caminhão tem. Então, há uma diferença do que um turismo tem e o que o outro tem. Mas todos partem do mesmo objeto chamado carro. Então, a partir desse objeto carro, eu posso criar outros subobjetos que chamamos de objetos filhos, né? Esses subobjetos ou subclasses, nesse caso, que também vão determinar esse carro tem tudo isto que esse outro carro tem, mas esse carro aqui que é turismo tem essa particularidade e caminhão tem outra particularidade. É por ali. Depois dos caminhões nós podemos dividir caminhão de tanto também tem particularidade dele. Então você facilmente pode jogar assim e é muito bonito na realidade. Qual é o modelo computacional? Basicamente, como eu disse, a diferença não é exatamente no modelo computacional, porque o modelo é quase mesmo com o imperativo, como podem ver. O imperativo é somente isto: entrada do programa, saída e manipulação do estado.
Programação orientada a objeto é este mesmo imperativo com este imperativo, com este imperativo, com este imperativo, todos eles interagem. É como se houvessem vários programas imperativos a interagirem entre si. Então, esse é como se fosse o modelo, né, dele. Quais são as vantagens desse paradigma orientado a objeto? Todas do estilo de imperativo. Todas as vantagens de lá, aqui também tem. Porque ela é como se fosse uma extensão, né? Outra vantagem, classes estimulam um projeto centrado em dados. Quer dizer, nós trabalhamos com módulos, vários módulos, como vocês viram. Podemos considerar isto um módulo, isto um módulo, este outro módulo, este módulo, depois fazer interação. Este interage com este, esse ou interage com este, esse só interage com este, esse só interage com este. Então, podemos criar vários módulos. Outra vantagem, reusabilidade, né? Reusabilidade quer dizer facilmente com um programa, um paradigma orientado a objeto, eu posso reusar o código, reutilizar o meu código, fazer manutenção dele. É muito fácil e muito bonito, na realidade. Extensibilidade, quer dizer, se eu quero estender o programa, é muito fácil, né? Por exemplo, no paradigma imperativo, né? Deixa eu voltar um pouco. No paradigma imperativo, eu sou obrigado, se quero alterar o programa, entrar dentro do programa, alterar tudo aqui de novo, gravar, né? Então, se eu quero acrescentar mais algum módulo ou acrescentar mais alguma coisa, por exemplo, existem aquelas versões que vocês costumam ver de antivírus, enfim, que acrescentam um módulo. Eu que comecei um antivírus normal e só era um vamos lá ver, o quê? Anti-malware. De repente eu quero adotar algo como um anti-spyware, né? Anti-spyware. Então, mas não sei o que, se fosse aqui, eu teria que chegar aqui, quero adicionar um módulo anti-spyware para espiões, para vírus espiões. Tem que vir aqui, mexer nesse programa de novo, compilar e tanto. Agora aqui não, né? Aqui no orientado a objeto é um pouco diferente. Você não precisa manipular o que já está feito. Se já está feito uma versão ou um módulo daquela parte, deixa aqui. Se queres mexer outro, mexe aqui. Fica um outro módulo que você vai tratar mais tarde. Não antivírus, era anti-malware. De repente, agora eu quero que seja anti-malware e anti-spyware. Então posso vir aqui. Se eu quero que seja anti-adware, né? Adware. Então vou criar outro módulo adware aqui, né? E outro módulo aqui. Então vou ter vários módulos. Não preciso mexer com o que já está feito. Apenas pego ali, né? Crio mais um módulo. Depois associo ao meu programa. Crio outro módulo, associo ao meu programa, né? Basicamente isso. E crio um botão para talvez tentar aceder àquele módulo. Só pronto, já resolvi o problema. É muito fácil, na realidade, nesta componente de extensibilidade. E outra vantagem, a aceitação comercial é crescente. Se você sabe programar orientado a objeto, pode ter a certeza garantidamente que o mercado é todo seu. Porque o mercado gosta muito de programadores orientados a objetos. Não que os outros não sejam necessários, são necessários para alguns casos sim, mas é a tendência comercial. Quer dizer, há mais programadores orientados a objetos, né? Programadores orientados a objetos do que outra coisa, né? Quais são os problemas desse paradigma ou seja, orientado a objeto? Semelhante aos do paradigma imperativo, só que a diferença é que estão amenizadas. Por causa da estruturação, é mais fácil de se perceber, fazer manutenção, reusar e tudo. Mas é a mesma, ou seja, os problemas são os mesmos. Agora temos paradigma orientado a aspectos, né? Paradigma orientado a aspectos, a diferença é mais na metodologia também, quanto à concepção da modelagem do sistema, com relação à programação orientada a objeto e o imperativo. É uma nova forma de modularizar, né? Ela utiliza também programa por módulos, mas numa vertente um pouco diferente, né? Por fim, aqui a grosso modo, como é que ela é usada? É uma aplicação estruturada em módulos chamados de aspectos, na qual esses podem agrupar pontos de interseção com códigos, point cuts, quer dizer, são vários módulos e podem ter uma parte que se entende com um outro código, então isso é chamado de point cuts, né? Que esses point cuts podem afetar outros módulos chamados de classes. Eu sei que o conceito é difícil para quem está a começar. Esses point cuts podem afetar outros módulos, ou seja, podem afetar outros módulos chamados de classes, né?
E ali eles podem definir um ou outro comportamento quando afetar essas classes, que é chamado de advice, né? É difícil explicar para quem está a iniciar mesmo. Isso, o que eu aconselho é tentar investigar esse paradigma, tentar ver como é que é. Também é bonito a sua maneira, né? Podem ser estendidos e usados como tipos os certos aspectos. Estamos a falar de módulos nesse caso. Então, como é que é aqui o modelo computacional? Só para vocês perceberem. Por exemplo, nós podemos considerar esse programa um aspecto. Assim mesmo, isso é o paradigma imperativo aqui. Podemos considerar isso um aspecto, né? Aspecto, ou seja, um módulo deste programa, essa parte do programa, que vai interagir com outros aspectos também. Como acontece aqui, esse é um aspecto, vai interagir com este, vai interagir. Esse é um paradigma orientado a objeto e o aspecto entra aqui. Esse programa é um aspecto que vai interagir com este módulo, né? Essa classe, nesse caso, com este módulo também, com este módulo. Então, quando esse interagir com esses aqui, vai criar algo que nós chamamos de advice. É basicamente isto, né? Então esse vai ser o primeiro advice, essa interação vai se chamar segundo advice, esse terceiro advice, por fim, é assim mesmo. Não que exista uma sequência nisso mesmo. Quais são as vantagens desse paradigma orientado a aspectos? Todas de paradigma orientado a objeto, que também são todas de paradigma imperativo. Útil para modularizar conceitos que a orientação a objeto não consegue. Quais são esses modos? A interseção. A orientação a objetos, existem muitas interseções, mas podem não saber como modularizar aquelas interseções num único sítio. Então, muitas das vezes nós usamos por exemplo, em Java, chamam-se Java Beans, não sei o quê, enquanto que aqui nós podemos usar um aspecto, né? Então, por aí. Então, são aqueles que nós chamamos de cross-cutting concerns, né? Ok, então depois outra vantagem, aumenta a extensibilidade e o reuso. Também já falamos sobre isso. Também essa é uma das vantagens do paradigma orientado a objetos nesse caso. Quais são os problemas do paradigma orientado a aspectos? Semelhantes já de orientado a objeto, que também são semelhantes aos do paradigma imperativo. Ainda é preciso diminuir a relação entre classes e aspectos, né? Aquela relação entre classes e aspectos tem de ser diminuída, né? Para criar mais consistência. Por exemplo, essa relação entre classes e aspecto, que é este aspecto aqui, tem que ser diminuída essa relação. Vocês vão perceber porquê quando estiverem no paradigma orientado a aspecto mesmo. Problemas de conflito entre aspectos e que afetam a mesma classe, né? Então tem aspectos, podemos ter vários aspectos já concorrendo para uma mesma classe. Aí pode haver problemas de conflito aqui que chamamos de concorrência, né? Então, por fim, tem essas desvantagens. Depois temos o paradigma, um dos paradigmas que eu mais gosto também, paradigma lógico. Os programas são relações entre entrada e saída. Esse paradigma lógico, para você entender bem, é um paradigma utilizado para a inteligência artificial, né? E como funciona a inteligência artificial? Numa forma breve, explicando aqui. Inteligência artificial vamos imaginar, existe uma máquina, né? É mais fácil explicar até com games, porque nos games existe muita inteligência artificial. Então, o game, o que acontece? Quando você vai jogar, por exemplo, um game game de futebol, os primeiros jogos, possivelmente, você sempre vai ganhar. Os primeiros jogos, tanto de futebol como dos outros, você possivelmente vai ganhar. Possivelmente, porque pode errar também. Então, os primeiros jogos, ele só vai analisar o que você está a fazer, como que você joga. Ele vai perceber, ok, você gosta muito de passar para o lado esquerdo, porque tem um jogador que você confia muito no lado esquerdo, na qual esse jogador do lado esquerdo depois cruza e tem um jogador que gosta muito de saltar e marcar. Vamos imaginar Real Madrid, você gosta muito de passar para Marcelo no lado esquerdo, Marcelo no lado esquerdo cruza, eu não me lembro se Marcelo joga mesmo no lado esquerdo, cruza e sempre tem um Cristiano Ronaldo aí que gosta de cabecear para marcar gol. Então você já sabe que normalmente teus gols já entram quase a 100%, porque você confia nessa estratégia, né? Então ele vai estar analisando os primeiros níveis, vai estar analisando. Primeiro nível vai te colocar assim. Segundo nível vai tentar ver, talvez se o gol começa com Marcelo, vamos tentar fechar aquele tal Marcelo.
ele vai tentar criar mais jogadores a fechar o Marcelo, para tentar ver como é que você se sai. Ele vai tentar analisar, ok, você tira o Marcelo, passa para o Modric ou sei lá, um outro jogador, assim, depois de passar esse também consegue cruzar para lá com uma certa facilidade. Então analisa, diz, ok, guarda aquele dado, aquela variável. Depois tenta com uma outra variável, né? Ok, eu agora vou tentar fechar assim. Para você chegar num tempo já não conseguir fazer nada. No fim, é você que está a jogar contra você mesmo. Você está a jogar contra os teus próprios defeitos para tentar superar. É assim mesmo. Pode tentar ver jogos de damas, xadrez, via computador que vão por níveis. Vocês vão ver que os primeiros níveis é só simplesmente para captar o que você está a tentar fazer ou como você faz. Para depois, quando chegar no último nível, na realidade é você contra você mesmo, porque ele já te descobriu e ele já está a fechar todos aqueles pontos para tentar ver agora qual é a saída ou a alternativa que você vai tentar buscar. É mais ou menos isso, né? Então, por isso, há uma relação muito grande entre entradas e saídas. Se eu colocar as pessoas assim para fechar, se eu colocar esses dados assim para fechar assim, como você vai reagir? Vai reagir com essa saída, ok? Com base nessa saída, eu vou tentar modificar para que a saída seja diferente e as entradas também sejam diferentes. Então, o estilo é declarativo, como no paradigma funcional também, né? Na prática, inclui características imperativas, por questão de eficiência. Quer dizer, ele utiliza um estilo declarativo, mas na prática, como ele funciona, é como se fosse imperativo, né? Vocês vão perceber quando estiverem a mexer realmente com esse paradigma, que é muito bonito. E aplicações. Aplicações pode ser do protótipo geral, pode ser sistemas especialistas, banco de dados e muitos outros. Você pode usar para muita coisa. Qualquer coisa que você quiser integrar inteligência artificial, facilmente se enquadra esse paradigma lógico, né? Então, qual é o modelo computacional? Por incrível que pareça, é só isso. Mas é só isso. Mas o programa é um pouco complexo, tem que entender, né? Então, é só isso, por incrível que pareça. O que acontece? Existe um programa que você vai escrever. Esse é o programa que você escreveu, o código. Você vai colocar as entradas. Eu vou jogar assim, desse jeito. O programa vai reagir com tuas entradas, de acordo com tuas entradas, como todos os outros programas. Mas ele também pode tirar algo para mudar as entradas, para as entradas serem diferentes também. Quer dizer, a partir do programa você pode reinserir para que seja diferente, tentar verificar com outras componentes como é que será. E também pode reagir com a saída, quer dizer, você pode gerar uma saída e com base na saída alterar o próprio programa em si. Quer dizer, as entradas podem fazer alteração no programa, tanto como as saídas podem fazer alteração no programa. E é assim como a mente humana pensa na realidade. Visão crítica do paradigma lógico. Vantagens, aliás. Em princípio, todas as vantagens do paradigma funcional são permitidas aqui no paradigma lógico. Permite a concepção da aplicação em um alto nível de abstração, através de entrada e saída. Quer dizer, ele permite essa interação fácil entre entrada e saída. Né? Quais são os problemas? Em princípio, todos do paradigma funcional. Todos aqueles problemas aqui também. Linguagens usualmente não usam tipos, né? Não possuem tipos, nem são de alta ordem. Quer dizer, esses programas do paradigma lógico, ele não está preocupado com isto é um inteiro, isto é um real, isto é um não sei o que, como no paradigma imperativo. Ele está preocupado em trazer soluções só. E por isso que ele pode variar as entradas. Pode dizer se a entrada for inteiro, se a entrada for isso, se a entrada for isto. Pode modificar até as entradas. Né? É mesmo inteligência artificial. Né? Existem outros paradigmas, além desse existem muitos. Tem agentes, linguagem de domínio específico e muitos outros. Vocês podem pesquisar. Eu só falei dos mais usados, dos mais falados, que se comentam tanto. Qual é a tendência desses paradigmas de programação? A tendência é integração de paradigmas. A tendência é fazer os paradigmas dentro de um paradigma funcionar um outro paradigma, para não haver uma linguagem só funciona com um paradigma, né? Enquanto pode surgir, quer dizer, outras necessidades, já que cada paradigma resolve um certo tipo de problema, né? Então, tentar colocar vários paradigmas, posso resolver vários problemas, né? A ideia é essa, né? É o que acontece talvez com algumas linguagens como C++, Python, por fim, né? Então, a vantagem é combinar facilidades de mais de um paradigma, né? Aproveitar a vantagem desse paradigma, desse, colocar todos ali.
Então, se esse falhar ali, esse entra em ação, esse falhar, esse entra em ação. Basicamente isso, numa mesma linguagem, né? Então, aumentando o domínio da aplicação da linguagem. Então, tem aí exemplos de linguagens lógicas, funcionais, por fim. A integração deve ser conduzida com cautela, é isso que deve se fazer, para que não se viole os princípios básicos de cada paradigma. Claro, não existe uma linguagem com todos os paradigmas, mas existe linguagem com muitos paradigmas, né? 2 ou 3 paradigmas, né? Para facilitar a interação, né? Então, mas a ideia dessa integração deve ter cuidado, porque há princípios básicos de cada linguagem não podem ser violados. Por exemplo, como construtores, são coisas que em linguagem muito paradigmas pode ser um pouco conflituoso, né? De criação de construtores para um certo objeto ou uma certa classe. Temos aqui outras classificações. Existem outras classificações de linguagem de programação? Existem. Uma das classificações são essas: linguagem de primeira geração, máquina; segunda, assembly; terceira, alto nível; terceira, alto nível; sim, quarta, quinta, por fim, né? Existem muitas outras. Existem também outra classificação que você pode fazer, né? São as linguagens de programação sequencial e programação concorrente, né? Programação sequencial quer dizer aquela que vai fazendo sequência, né? Primeiro essa coisa, depois disso, uma certa sequência de cima para baixo. Concorrente quer dizer, existe um programa que pode funcionar, uma linguagem de programação que pode funcionar em 2 níveis, pode estar a funcionar aqui, pode estar a funcionar aí, né? Quer dizer, enquanto está a executar, está a fazer isso também, enquanto está a fazer isso, está a fazer isso também, não seguindo exatamente uma certa sequência para resolver um problema. Depois tem esta classificação: programação linear, programação visual. Programação linear é aquela que você só vai escrevendo, você não está preocupado se há de haver uma interface gráfica, né? Programação visual é aquela que você está preocupado em criar interfaces gráficas para interagir com o usuário, um usuário comum, não exatamente um usuário por fim, né? Como assim acontece no Linux, quando você põe o sistema operativo Linux, ele dá-te essa opção: queres mexer com a parte linear, mexer com códigos por fim, ou queres visualizar? Então ele dá essas 2 possibilidades, né? Tem a parte componente da programação que foi feita linearmente e a componente de programação feita graficamente, né? E por fim outros. Temos aqui um breve histórico, né? Que vocês vão ter acesso com o slide, só para mostrar como que surgiram as linguagens de programação. Começaram a surgir em 1960 com aquelas linguagens assemblies. Depois as primeiras linguagens que foram surgindo foram esses imperativos, como pode ver, Fortran, Algol, COBOL. Depois aqui foram surgindo funcional um pouco. Funcional são esses aqui, né? Vocês podem ver quem é o mais velho aqui a partir dessa árvore. Perdão. Depois surgiu a linguagem Simula está aqui, né? Simula. Por fim, depois tem o lógico, que aqui começou a surgir nesse ano de 1970, né? Prolog foi um dos primeiros, né? Prolog. Por fim, temos Godel também, que surgiu em 1990, né? Claro que esses também foram surgindo, né? Existem outros, muitos. A Prolog até hoje ainda é um dos mais usados, então não se esquenta, podemos usar Prolog. Então, evolução centrada em níveis crescentes de abstração. Em níveis crescentes de abstração é aquilo que nós dissemos, podemos classificar em linguagem de máquina, assembly e de alto nível, né? Então, podemos determinar a linguagem de programação que foi evoluindo com base nesses 3 níveis. Sair da máquina, né, que era a linguagem de máquina, endereços físicos, operation code, para assembly, que são mnemônicos e labels simbólicos, né? E daqui também do assembly sair para a linguagem de alto nível, onde existem variáveis, atribuição, estrutura de dados, essas coisas todas, né? Por fim, essas coisas de variáveis eram para competir com o acesso direto à memória. Então vamos ter um acesso indireto através das próprias variáveis, então não aceder diretamente à memória. Estruturas de dados foram surgindo por causa das estruturas de armazenamento que existiam em outras linguagens como assembly, né? Então era só para melhorar aquela parte. Depois aqui temos uma evolução também nesse nível de abstração de estrutura de controle. As linguagens de alto nível utilizam ifs, whiles, por fim, essas coisas todas. Então linguagens de baixo nível utilizavam jumps, gotos, que eram outras formas de controlar, de dizer se isso acontecer, faz isso. É basicamente isso que estamos a dizer. Depois tem essa estrutura de blocos como forma de encapsulamento, né?
também foi uma das formas que se evoluiu. Há muito tempo na linguagem baixo nível não se utilizava a estrutura de blocos, mas aqui já é possível utilizar encapsulamento, blocos por fim, e generalização e parametrização, né? Também foi criada nas linguagens de baixo nível, não existia muito isso, né? Mas aqui já passou a existir, quer dizer, a ideia de existe uma classe mãe, depois classes filhas, e existem parâmetros nesse caso que podem ser associados a esses para fazer uma outra coisa. Temos aqui linguagens de alto nível, né? Já que nós vamos falar de paradigma funcional, elas funcionam orientado a objeto, tem essas linguagens de alto nível, né? Temos que entender a fundo o que é isso mesmo, linguagem de alto nível, né? Eu foquei mais aqui, não vou falar dos outros, vou focar mais aqui porque é aí onde nós estamos a atender. Então, por que surgiram em linguagem de alto nível? O problema foi a popularidade de softwares. Chegou um tempo, já começou a existir tantos computadores, as pessoas queriam softwares, software para resolver um problema. Eu quero software para ler músicas, então quero software para digitar documentos, quero software para isto. Então começou a surgir uma demanda muito grande por softwares e por programadores. Então, começaram a surgir programadores, sim, mas naquela altura existiam poucos programadores, porque programadores tinham que entender linguagem Assembly, o que é muito difícil até para programadores de hoje em dia entender linguagem Assembly, né? Precisa muita dedicação e também muito foco para tentar entender como funciona uma linguagem Assembly. E uma linguagem Assembly varia também de computador para computador, porque vai de acordo com o processador, como ele funciona em cada computador ou em cada arquitetura de um certo processador, nesse caso. Então, por causa disso, precisavam de programadores e precisavam de softwares. Foi nesse sentido que começou a surgir várias linguagens de programação. Esse problema, né, que alguns não consideram problema, como está escrito aqui, não consideram problema, uns acharam coisa boa, mais programadores, mais mercado, mais emprego, mais tudo, né, faz sentido, né, mas o problema é que, como está a dizer, era mão de obra qualificada para codificar aquelas instruções complicadas, é isso que não havia, né. Então, com isso começaram a surgir novas linguagens para essas linguagens que fossem fáceis de se entender. Linguagens de alto nível são linguagens que estão mais próximas à linguagem humana, então fossem fáceis de entender, fáceis de escrever. Então, quando começou a surgir essas linguagens que fossem fáceis de entender, fáceis de escrever, então começou a abrir fronteiras para que existissem vários desenvolvedores. Hoje em dia você vai encontrar milhões de programadores, se não bilhões de programadores em todo o mundo, o que há muito tempo não era possível. Você não encontrava milhões de programadores de uma certa linguagem, por exemplo, Assembly, né? Eram pessoas específicas mesmo e eram muito respeitadas por serem únicos quase, né? Então, se você soubesse Assembly naquela altura, dificilmente você era despedido, né? Só para ter uma ideia. Então, isso abriu fronteira para vários desenvolvedores e, por fim, né? Aí onde começaram a passar a utilizar essa linguagem de alto nível, que nós conhecemos hoje, C, PHP, Java, Rust, C Cardinal, Python, Ruby, e muitas outras coisas. Então, quanto mais próximo da máquina, nós chamamos essa linguagem de baixo nível, né? E quanto mais próxima da linguagem humana, nós chamamos de alto nível, ou muito alto nível, por fim, mais alto nível. Então, qual é a conclusão que vamos tirar disso tudo que falamos? Já estamos no fim, eu sei que é um pouco cansativo, é mais teoria do que outra coisa, mas vamos chegar na parte prática do Java como tal. Mas qual é a vantagem? Aliás, qual é a conclusão que tiramos disso tudo? Primeiro, no passado escrevia-se apenas linguagens de baixo nível, né? Quer dizer, você programava com linguagem de baixo nível, o paradigma era aquele mesmo. Utilizando linguagem Assembly, por fim, mnemônicas, não sei o que, linguagem interpretadoras, por fim. A escrita agora melhorou, né? Já não é engessada, complexa, como vem escrito aí, melhorou para a programação de alto nível, nesse caso, com base nessas linguagens de alto nível. Dessas linguagens de alto nível, né? Na qual não exige que a pessoa tenha conhecimento do processador, ou como funciona o processador ali, né? Para você começar a programar, surgiram esses tais paradigmas todos que andamos a falar aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui um código que foi tirado, né, de um computador que guiou a Apollo,
o código que guiou esse Apolo. Apolo era uma missão espacial, né? Uma missão espacial de ida à Lua. Né? Existia um código para fazer com que aquele chamamos foguete, né? Chegasse até a Lua. A coordenação, como é que funcionava aquilo? Quais eram mais ou menos os códigos que usavam, tanto na parte daquele que estava a monitorar, como na parte daqueles que foram para a Lua. Eles mexiam em computadores, também mexiam em programas. Como é que eram feitos esses programas? Então isso foi liberado recentemente, né? Aquele código de Apolo. Então você vai ver que como é que usavam, já que aquela altura era a altura de década de 60, 70 por aí. Então os códigos eram mais ou menos assim. Esse é um código assembly, só para vocês terem ideia como é que é. Eu, na realidade, eu sei muito assembly, posso dizer assim. Aprendi assembly em três arquiteturas de computador, se me lembro bem, foram 3, acho, sim. Arquiteturas de computadores diferentes, mas essa arquitetura eu não conheço mesmo. Você pode chegar para mim e dizer, você sabe assembly? Então, eu vi o seu currículo, vi ali realmente tem assembly, por fim, mas agora como você não entende o que está acontecendo aqui, na realidade não entendo mesmo, não sei o que está acontecendo, não entendo esses comandos aqui, o que estão a tentar dizer, né? Não entendo, mas eu aprendi 3 arquiteturas. Por quê? Porque esta arquitetura aqui está relacionada com um certo tipo de processador daquela época, que usava naquela época. Eu não mexi com esse tipo de processador, por isso não estou a entender o que eles estavam a tentar dizer aqui. Programa larm, CS tab, não sei o que, mask tanto, ads, não sei o que, eu não estou a entender. Multi-exit tanto, obtain redress em A, não sei o que. Aí eu acho que aqui obtém o endereço no registro A, acho, não sei. Indexar A, não sei, talvez é isto mesmo. Então, isso aí, até para mim, eu que aprendi essas arquiteturas de assembly, não consigo perceber o que está a tentar dizer aí. Eu tinha que entender essa arquitetura deste computador específico, como funciona, para eu entender todo esse código, o que está a tentar dizer. Pelo menos o que está a tentar dizer. Né? Posso não acertar, mas tentar. Então é só para perceber que era muito complicado. Então nós evoluímos daqui, hoje em dia estamos numa linguagem de programação de alto nível muito melhor. Obrigado por compartilhar comigo este tema e vamos dar continuidade a outro tema na próxima aula. Tenha uma boa tarde.